Você sabia que você já é praticamente um ancestral da sua família e que nesse seu sangue carrega um peso de um legado que você tem que construir? Bom, é nesse vídeo que eu vou falar como você tem que se tornar e como você pode se tornar o exemplo da sua família, o exemplo da sua geração, o exemplo de um legado do seu sangue e do seu sobrenome. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, a ideia desse vídeo foi graças a uma conversa que eu tive com meu pai, que eu perguntei pra ele e falei assim: pai, por que você tem orgulho dos seus filhos? E o porquê você tem orgulho dos seus filhos? E aí ele me disse, acho que a grande maioria das respostas que todos os pais diriam é: ah, meu filho é muito educado, o meu filho é trabalhador, e foi isso o que ele disse. Os meus filhos são trabalhadores, eles me dão orgulho, eles são comunicativos e eles não me deixam passar vergonha. Então isso me fez pensar bastante, justamente para ter a ideia desse vídeo, que é não só relacionado a pai e mãe, mas avós, a bisavós, a tataravós e assim por diante. Você provavelmente talvez nem conheça o pessoal que veio antes de você, mas você entende, pelo menos você tem que entender que eles carregam um peso significativo, até porque se eles não existissem, você não estaria aqui, correto? Então já pesa por aí. Mas não é somente da questão existencial na qual você tem que se orgulhar e de existir, enfim, e ter isso, uma espécie de orgulho, se tornar a melhor pessoa, até porque isso não faz nem sentido. Eu tô falando em outro aspecto, eu tô falando de uma questão geracional. Você carrega o peso de uma geração nas suas costas. Você tem noção que já no seu sangue você carrega pessoas que virão e que terão exemplos de experiências da sua vida de agora? É muito louco, porque a gente pensa que a família, ela é meio que repetição. Ah, se deu certo com meu pai, se deu certo com meu avô, eu vou continuar. Ou se tá uma porcaria, talvez você tenha a certa ignorância de simplesmente não enxergar que tá vivendo num problema, que tá vivendo num erro. E você vai carregando esse erro até uma próxima pessoa ter que resolver. E talvez essa pessoa que tenha que resolver seja você. Então, como assim? O que eu tô querendo dizer? Se, por exemplo, a sua família ela tem um histórico de gente que é viciada em aposta. Bom, eu acho que você não tem que ser um viciado em aposta. Você tem uma família que a grande maioria é viciado em bebida alcoólica. Talvez a solução seja você não ser um cara viciado em bebida alcoólica. Então é você ter a coragem de quebrar esse ciclo e simplesmente já honrar, fazer a parte da sua família, mesmo que eles não reconheçam, de forma positiva, e para que a sua geração transforme outras gerações honradas e esquecendo essa falha e quebrando o ciclo da família que estava fazendo coisas erradas. E olha, sendo bem sincero, toda árvore genealógica tem algum tipo de ferida. Isso é completamente normal. Isso é perfeitamente normal. Até porque, como diz a grandiosíssima frase, até nas melhores famílias tem problemas. Então, todo lugar vai ter problema, tem algum tipo de problema relacionado a relacionamento, a questões amorosas. Quantas famílias tem por aí que tem problema com relacionamento, de traição? E, meu Deus, é uma completa bagunça. Então, seja a pessoa diferente. As pessoas que já são mais velhas, que já são... Se você tá assistindo esse vídeo e já tem 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, já é avô, não faz nem sentido você tá vendo. Mas a mensagem desse vídeo é justamente para as pessoas mais jovens entenderem que vocês carregam um peso. Eu carrego um peso. Eu não tô tipo, olha, eu sou o fodão aqui, eu não tenho peso nenhum. Claro, eu tenho peso. Eu tenho muitas coisas aqui para resolver e mudar na minha família, a mudar, a ter um novo ciclo, só que de uma forma positiva. Então, eu tenho situações pessoais minhas, da minha família, com problemas com o alcoolismo. Então, eu tenho o dever de honrar e colocar, bater no peito que eu não vou fazer mais parte disso. Eu vou quebrar esse ciclo e vou honrar e ser o melhor da minha família nesse quesito. Eu não vou cometer o mesmo erro. Deu pra entender? Vocês estão entendendo qual que é a situação? A questão não é você ser o herdeiro dos problemas ou até mesmo o herdeiro das soluções. Você sempre tem que trazer algo novo. Você não pode ficar parado. E como assim ficar parado, fazer algo novo? O que você tá falando? Você tá falando de família. Cara, estude, trabalhe, seja criativo, use os seus dons, seja a pessoa que vai virar a chave na sua família, aquela pessoa que fala assim, quer saber, vou dar um sobrenome aleatório, eu vou ser o Silva diferente, eu vou ser o cara, no meu caso, então vou usar meu sobrenome, eu vou ser o Pereira diferente, eu vou ser o Pereira que vai mudar a situação e vou colocar meu sobrenome em outro patamar, todo o Brasil vai conhecer.
Tô elevando o nível aqui só para vocês terem uma ideia lúdica de que dá para evoluir, deixar com que você não seja só um fardo de si mesmo, da sua própria existência, mas que você tenha consciência de que através de você outras gerações carregarão coisas positivas ou não. Então pensa, você quer ser lembrado por uma pessoa que passou pela sua família, pela sua vida, ou aquele que mudou a história da sua linhagem? E eu digo isso não somente por coisas extraordinárias, como eu disse aqui, o Brasil inteiro vai conhecer, mas fazendo simples, fazendo o básico, fazendo essas coisas que eu disse, trabalhando, honrando pai e mãe. Ah, e só um parênteses, honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que copiá-los, entendeu? Você tem que ser melhor que sua mãe e melhor que o seu pai. É o mínimo que um pai e a mãe decente se espera de um filho, é que o filho seja melhor que os pais, entendeu? Essa é a situação. Você não tem que ser uma cópia, então você já quebra o ciclo aí, você tem que ser melhor. E aí a próxima geração que você vai cuidar, seja o seu filho e o filho do seu filho, vai ter que ser melhor que você foi. É uma questão até meio que de competitividade, mas de uma forma meio que lúdica, de uma forma abstrata. Entenda que o destino da sua família e o destino da sua vida não está escrito nas estrelas, não tem nada definindo já. Ele está escrito no comportamento de hoje, no comportamento de amanhã e assim por diante. E escute essa frase, e talvez ela seja muito relevante para que você esteja assistindo o vídeo. É a seguinte: seja o orgulho de quem veio antes e a inspiração de quem vem depois. Então me responda, você é o começo ou o fim da sua linhagem? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal, vai me ajudar bastante. Se vocês concordam, principalmente da pauta, o que vocês acham, se vocês honram a sua família, se você quer se tornar o melhor da sua família. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pensado junto comigo aqui, ter refletido. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.